Alô amigos, alô turma, um grande abraço, a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos nesse domingo 19 de novembro de 2023. Estamos chegando com o Boletim AV. Domingo não tem jogo, domingo não tem atividade de futebol, mas nós estamos aqui. Por isso eu peço a você que dê aquele like, que compartilhe esse link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook, para que mais pessoas possam curtir o nosso conteúdo. Pedindo a você que dê realmente essa atenção para nós. Fizemos um material na parte da manhã, uma matéria especial com o chefe do Departamento de Saúde e Performance do Vasco. Espero que você tenha gostado. Material bastante elucidativo, com muitas informações importantes de bastidores da preparação do Vasco para essa reta final do Campeonato Brasileiro. 19, vamos ter até o dia 30 10 dias, contando com hoje 11, mais 6 até o jogo do Bragantino, são 17 dias para terminar o Campeonato Brasileiro. Olha só, hein? 5 jogos para definir a vida de alguns, 4 jogos para definir a vida de muitos outros. E nós vamos trazer as informações do Vasco a poucos dias da partida decisiva da próxima quarta-feira em Belo Horizonte. E o canal Atenção Vascaínos vai estar presente. Cruzeiro e Vasco da Gama, partida importantíssima para definir aí, quem sabe até o futuro dos dois clubes. Mas antes quero dar um recado a você da 1xBet. A 1xBet que concentra as suas atenções para terça-feira. O pessoal da 1xBet já mandou mensagem hoje. Concentração total para Brasil e Argentina, terça-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, jogo às 9h30 da noite no Maracanã. Vai ser um jogão com certeza. A 1xBet que está no primeiro comentário fixado, para você poder jogar e ganhar o seu dinheiro, você usa o link, completa o seu cadastro, se habilita a poder jogar e podendo jogar você escolhe. Veja o jogo que você quiser fazer. E você ainda tem um benefício usando o link do canal Atenção Vascaínos. Tem a aposta dobrada com a palavra-chave. A palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. Fique ligado aí. Colocou qualquer valor, colocou o Vascaínos, vai dobrar e você vai ganhar um dinheiro bem legal. Porque a 1xBet paga bem, paga rápido. E olha, ainda dá R$ 1.200 de bônus. Bom lembrar, isso não é um dinheiro que a 1xBet está dando para você. É um valor que ele disponibiliza para que você possa ter volume de apostas, de vendas. Isso é muito importante. A 1xBet, como eu disse, empresa que está no Campeonato Brasileiro, em grandes clubes e entidades esportivas, é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E o recado também é da Mais Ágil, a Mais Ágil que nesse final do ano pode estar ajudando você a antecipar o fundo de garantia por tempo de serviço. Olha que maravilha. Aquele dinheiro está ali guardadinho, você nem sabia, dá uma pesquisada. E aí eles antecipam essa grana para você, em menos de 1 hora o dinheiro cai na sua conta. Procure o pessoal da Mais Ágil, eles têm expertise, têm conhecimento para tal, e esse dinheiro que você nem esperava pode estar caindo na sua conta. É a Mais Ágil, também parceira do canal Atenção Vascaínos. Quarta-feira, Mineirão, Vasco da Gama e Cruzeiro, um jogo muito importante. O Vasco tem 5 jogos para encerrar a temporada, ficar na primeira divisão e planejar melhor o ano de 2024. O time treinou hoje, mesmo com chuva aqui no Rio de Janeiro, conseguiu fazer atividades, está se preparando bem. E olha, tem boas notícias. Guilherme Medel está chegando hoje ao Rio de Janeiro, só conseguiu chegar hoje, não participou do treino da manhã no CT Moacir Barbosa. Vai treinar amanhã com o grupo. Medel está em atividade, não precisa tanto treinar assim, está com essa vontade, não, tem que estar junto, claro que está. Ele vai treinar segunda, vai treinar terça e vai seguir para Belo Horizonte. Mas o capitão chileno estará chegando hoje ao Rio de Janeiro. Quem chegou ontem à noite foi Gabriel Peck, o artilheiro do Vasco na temporada. Sim, queiram ou não queiram, Gabriel Peck é o artilheiro do Vasco na temporada, o vice-artilheiro no Campeonato Brasileiro. Peck, que estava com a seleção pré-olímpica do técnico Ramon Menezes, está também com o grupo, treinou hoje, vai treinar segunda e terça-feira treina
e se incorpora ao elenco que viaja para Belo Horizonte. Uma dúvida ainda em relação a Marlon Gomes. Está treinando normal, mas vai ser feito um teste físico com uma carga muito próxima ao que ele vai enfrentar no jogo para saber qual é a condição de Marlon Gomes, que ficou muito debilitado na semana passada. 4 dias de cama, muito mal, não estava bem, mas já se recuperou, mas é claro, sempre debilita. Marlon já é magrinho, né, franzininho, precisa ter ali uma alimentação, precisa ter uma melhoria, mas a princípio o Marlon Gomes também vai para o jogo. E o Vasco, que vai ter também a volta de Manu Capasso, recuperado, praticamente tirando o Eric Marcos, terá força máxima, e também Paulo Henrique, que estará suspenso pelo 3º cartão amarelo, de fora vai cumprir suspensão. Aliás, para essas duas posições, de Eric Marcos, que vinha jogando até o jogo do Cuiabá como titular, e também a questão envolvendo a lateral direita com Paulo Henrique, hoje titular sem contestação, são duas das preocupações de Ramon Dias, que a princípio, informação que a gente tem, vai manter o padrão do time ter jogador na posição jogando. Então não deve haver improvisação na lateral direita e não deve ter também improvisação na frente. A tendência é que o lado direito do Vasco seja um lado direito novo, mas um lado direito que, por exemplo, jogou contra o Fluminense. Puma na lateral direita e Rossi jogando à frente. A tendência é exatamente essa. O Vasco ter um time com as voltas desses atletas, Rossi melhor condicionado fisicamente, Puma é um jogador da posição, não foi convocado para a seleção do Uruguai, tem a contestação do torcedor, mas o Ramon Dias é muito ele. Personalidade para escolher o Uruguai. Seria uma surpresa se ele, por exemplo, colocasse Gabriel Dias, que tem ido para os jogos, mas quando, por exemplo, Paulo Henrique não completa, quem entra é o Puma. O Gabriel não entra. Não seria o momento, pelo menos na avaliação da comissão, de colocar o Gabriel Dias de início. Poder utilizá-lo durante a partida, não há dúvida nenhuma. Ele pode até entrar no jogo com o Cruzeiro. E também, improvisar Robson não seria o ideal. O Vasco tem que buscar um bom resultado em Belo Horizonte. E na questão envolvendo o Rossi, a mesma coisa. Ele não estava bem contra o América, voltou, teve uma semana plena e cheia por conta da data FIFA para estar bem. E agora, estando bem, é o titular, jogando ele de um lado e o Gabriel Peck do outro. Bom, a classificação do Campeonato Brasileiro, na parte que nos interessa, né? A gente vai colocar aí na tela para você. A classificação do Campeonato Brasileiro tem, da parte que nos interessa aí do 11º para baixo, a seguinte posição. O Corinthians, e eu coloco porque o limite é 45, segundo os matemáticos. 44 pontos tem o Corinthians, que tem 34 partidas. O Fortaleza tem um jogo a menos, que vai fazer também. Tem 33 partidas, perdeu ontem, tem 43 pontos. Tá no risco já. O Internacional de Porto Alegre tem 34 jogos, 43 pontos, é o 13º. O Santos Futebol Clube tem 34 jogos, 42 pontos, é o 14º. Em 15º está o Vasco, fora da zona do rebaixamento, mas com um jogo a menos, 33, tem 40 pontos. O Cruzeiro, com a vitória de ontem, pulou para os mesmos 40 pontos e tem 33 partidas. Mas o Vasco passa o Cruzeiro na questão do critério de desempate porque tem uma vitória a mais, 11 contra 10. Na zona do rebaixamento, o Bahia entrou ontem. O Bahia tem 34 jogos, 38 pontos. O Goiás é o 18º, 34 jogos e 35 pontos, ainda respira. E o Curitiba e o América praticamente rebaixados. O América já rebaixado, o Curitiba virtualmente rebaixado. Curitiba tem 34 jogos, 29 pontos. O América tem 34 jogos, tem 21 pontos. Agora é importante a gente situar as partidas de cada equipe. E eu vou botar aí na tela, começar pelo Vasco, obviamente. O Vasco pega o Cruzeiro na próxima quarta-feira, vai para Curitiba pegar o Atlético do Paraná no sábado, volta ao Rio para na terça-feira pegar o Corinthians, vai a Porto Alegre no domingo pegar o Grêmio e termina na quarta-feira, dia 6, contra o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro tem o Vasco como jogo atrasado. Depois vai a Goiás pegar o Goiás. Recebe o Atlético do Paraná em Belo Horizonte. Vem ao Rio pegar o Botafogo na briga pelo título. E termina contra o dificílimo Palmeiras, podendo ser até o jogo do título do Palmeiras.
O Bahia, que entrou na zona, tem um jogo a mais, portanto tem 4 partidas apenas, diferente de Vasco e Cruzeiro. O Bahia joga contra o Corinthians no próximo sábado, jogo em Itaquera, recebe o São Paulo em Salvador, vai a Belo Horizonte pegar o rebaixado América e termina a sua participação contra o Atlético Mineiro, não sabendo que Atlético Mineiro seria esse jogo em Salvador. O Santos pega o Botafogo no Rio de Janeiro. Depois recebe o Fluminense, campeão da Libertadores, meio já sem grandes aspirações na Vila Belmiro. Vai até Curitiba, fazer um embate difícil que o Vasco vai ter também contra o Atlético do Paraná. E recebe o Fortaleza, que dependendo das circunstâncias, pode estar desesperado. O Inter de Porto Alegre, que veio aqui ao Rio, venceu o Vasco da Gama, mas parece que estagnou. Depois foi a Belo Horizonte, venceu o Cruzeiro, mas a derrota para o Palmeiras, insucessos em casa contra Curitiba e América, deixaram o Inter numa posição difícil, precisa reagir. E o Inter tem uma tabela complicada. Ele joga em casa contra o Red Bull Bragantino, que está brigando pelo título. Depois vai a Cuiabá. Cuiabá já tranquilaço, mas é jogo difícil, lá no calor de Cuiabá. Depois vai a Itaquera, pegar o Corinthians, clássico. E recebe na última rodada o Botafogo, que está aí nessa situação de briga pelo título. Já o Fortaleza tem o jogo atrasado contra o Botafogo, jogando em Fortaleza. Depois recebe o Palmeiras, brigando pelo título. Depois vai a Bragança Paulista pegar o Red Bull Bragantino, brigando pelo título. Recebe o praticamente rebaixado Goiás, que é um confronto que ele precisa vencer. E depois vai a Vila Belmiro enfrentar o Santos. São 5 compromissos, sendo 4 contra equipes que estão brigando muito e jogando uma partida em casa. O Fortaleza, com mais uma vitória, é um time que dificilmente vai entrar nessa briga. Mas a gente coloca. O Goiás, em situação dificílima, recebe o Cruzeiro na próxima rodada, depois que o Cruzeiro pegar o Vasco. Depois vai a Porto Alegre pegar o Grêmio, vai a Fortaleza pegar o Fortaleza e termina contra o rebaixado América Mineiro. E para fechar o Corinthians, o que está em melhor colocação, tem 44 pontos e precisa teoricamente de 2 empates. Tem 4 jogos. Pega o Bahia na próxima rodada em Itaquera, depois vem ao Rio jogar contra o Vasco, recebe o Internacional de Porto Alegre em São Paulo e termina contra o já praticamente rebaixado Curitiba. São os jogos que a gente coloca para você e que, aliás, eu queria ter a sua opinião. Quem é que tem a melhor sequência? Quem é que tem mais facilidade em termos de jogo? Quais são as sequências mais difíceis? Bom, o Vasco da Gama vai precisar ter todas as suas armas para vencer o Cruzeiro nesse jogo de quarta-feira, que é um jogo que dá ao Vasco uma segurança enorme. 43 pontos, dificilmente o Vasco vai brigar, até porque o Vasco teria 12 vitórias, 2 a mais que o Cruzeiro, e obrigaria ao time mineiro não só vencer, mas ter que vencer mais uma para passar o Vasco, porque aí empataria em número de vitórias, mas o Cruzeiro tem um saldo de gols melhor. Aliás, uma curiosidade que a gente vai falar já já sobre o Cruzeiro, que é o time dos extremos. Então, uma vitória em Belo Horizonte daria muita tranquilidade ao Vasco. 43 pontos, ficaria longe do Bahia. Por exemplo, se o Bahia perder para o Corinthians, são 5 pontos. Para tirar em 12, é difícil para um time que não está mantendo assim tanto a regularidade. Volta de Medel, a presença de Gabriel Peck, mas um jogador tem sido muito importante, extremamente importante, e a gente precisa fazer essa ressalva aqui, porque ele era muito criticado no início, até por conta da presença de um jogador que a torcida do Vasco queria muito. Léo Jardim. Ivan veio, Léo Jardim entrou, e a torcida pediu o Ivan, queria o Ivan. Por que o Ivan não joga? Léo Jardim começou e foi aos poucos conquistando, mas às vezes caía no descrédito com a torcida. E hoje, sem dúvida alguma, o goleiro de 28 anos do Vasco da Gama é um dos goleiros mais capazes no futebol brasileiro nesse instante. E a gente foi pesquisar no SofaScore os números de Léo Jardim, que são impressionantes. Um jogador que, se o Vasco tiver ele 100% e não tomar gols, o Vasco soma mais 5 pontos e praticamente garante a sua permanência. Passa muito pelas mãos de Léo Jardim, que, aliás, já conquistou vários pontos para o Vasco da Gama. Vamos então aos números. Léo Jardim, de 28 anos, é o goleiro com mais defesas difíceis no segundo turno do Campeonato Brasileiro, com 13 no total.
São 14 jogos, 14 gols sofridos, 50 defesas, 3,96 gols evitados, 78% das bolas que vão no gol são defendidas por ele, 1 em 2 pênaltis cobrados contra ele, ele pegou, que foi contra o São Paulo. Nota SofaScore, olha, a segunda maior do Vasco, 7,21. Um goleiro espetacular, um goleiro que vem marcando a diferença. E um dos maiores goleiros da história do Vasco, o querido, grande Carlos Germano, deu uma entrevista ao podcast Charla e a gente resgatou uma palavra de Carlos Germano falando sobre Léo Jardim, um início que trazia uma desconfiança por conta do Ivan, mas Germano já deixa claro, já na estreia contra o Galo, o homem acabou com a partida e o Vasco venceu o Atlético Mineiro por 2-1. E Germano, na sequência, admite, Léo Jardim está hoje entre os 3 maiores goleiros do país. Com a palavra, o inesquecível, o grande Carlos Germano. Só que o Léo começa muito bem o Nacional, cara. Quanto o Atlético lá, ele fecha o gol, aquele 1-0 lá em Minas. Não, 2-1, né? 2-0, não sei, 2-1, acho. Depois contra o Palmeiras, e o Léo vem crescendo de produção, né? E, cara, vem sendo um dos grandes nomes nossos. É bem bacana isso. No momento de mais pressão, ele tentou segurar alguns jogos importantes, conquistando alguns pontos importantes pro Vasco também. Eu acho que o Léo vai ser muito importante pro Vasco. Já vem sendo muito importante, que ele começa o Nacional muito bem, né? E vem se destacando. E vai ser importante nessa manutenção da nossa primeira divisão. Terça-feira vai acontecer o julgamento de Pablo Verratti, que é mais uma arma para o Vasco. Artilheiro do Vasco na temporada com 9 gols. E uma preocupação, será que o Vasco vai perder o Verratti? O departamento jurídico do Vasco está tranquilo quanto à defesa. Agora, há uma explicação, porque o torcedor, é claro, se concentra no Verratti, porque ele é o artilheiro do Vasco na temporada. Porém, talvez não seja para se preocupar tanto assim, porque antes do jogo do América, Paulinho, o nosso motorzinho, e o Eric Marcos também foram julgados. E ninguém percebeu, talvez pelo peso da importância, apesar de Paulinho ser muito importante. Ambos foram absolvidos por conta das expulsões no jogo contra o Internacional. Havia essa preocupação. O torcedor do Vasco está muito nessa neura de prejuízo, de que vão armar, de que vão montar, impedimento A. Agora, gente, é trabalhar, é jogar futebol. E quem está fora de campo, como o departamento jurídico do Vasco, trabalhar para tentar a absolvição. Não valeria adiar o julgamento, porque em algum momento tem que julgar, porque precisa tudo ser julgado antes do final do Campeonato Brasileiro. Mas há uma confiança muito grande da equipe da doutora Gisele Cabreira, através da doutora Luciana Lopes, que é hoje a pessoa que comanda a área jurídica desportiva do Vasco da Gama, de que o julgamento de terça-feira não haverá problema. O Vasco busca a absolvição de Pablo Verratti, que já cumpriu a suspensão no jogo com o Cuiabá, e o Pablo Verratti deve estar em campo na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro. Cruzeiro que vem de vitória, venceu o Fortaleza ontem por 1-0, gol de Bruno Rodrigues, o VAR ali com o joelhão, o pé, enfim. Não dá pra gente discutir, teve aquela situação também do Verratti, muita gente lembrando contra o Palmeiras, mas teve o lance do Sebastião lá contra o Cuiabá. É complicado, é muito difícil. O Vasco vai enfrentar um time que tem números curiosíssimos. Você sabia que o Cruzeiro é o time que tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro? Sim, o Cruzeiro tem 30 gols, é o pior ataque do Campeonato Nacional. No entanto, é a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. É um time que faz poucos gols, dificuldade, mas é também muito difícil fazer gol no Cruzeiro. Tem a segunda melhor defesa, tem 28 gols tomados, a melhor defesa do rival, Atlético Mineiro, com 27. É esse adversário, que pode ter Lucas Silva de fora, pode ter Matheus Vital, que ontem saiu com o braço lesionado, pode também não ter Nicão, jogadores importantes que podem fazer falta ao técnico Paulo Autuori, que ontem estreou, voltou ao comando do Cruzeiro e começou com o pé direito. Jogo difícil demais. 2 técnicos experientes, Ramon Dias de um lado, Paulo Autuori do outro. Vamos ver quem tem mais garrafas vazias para vender. O Vasco treina amanhã, treina terça, e essa é uma informação importante. Vai para Belo Horizonte, joga na quarta-feira em Belo Horizonte e vai para Curitiba direto, porque o Vasco joga no sábado contra o Atlético do Paraná à noite na Arena da Baixada. Então, os jogadores saem do Rio de Janeiro na terça e só voltam no domingo, até porque terça-feira já tem jogo com o Corinthians. Agora não tem muito descanso. Esse foi o último descanso do ano, foi o último
período de treinamentos que esse time teve. Então é exatamente isso. Viaja terça, joga quarta, viaja para Curitiba, joga sábado em Curitiba e volta domingo para treinar, para estar na recuperação, porque aí vai ter apenas um dia de atividade na segunda-feira para o jogo contra o Corinthians na terça-feira em São Januário. É isso. Boa sorte ao Vasco, que vá bem preparado. O Vasco que venceu hoje e está bem no basquete. Meus amigos. Você tá vendo aí, 79 para o Vasco, 54 para o Brasília. O time do Léo Figueiró tá arrebentando. E quem tá arrebentando também é o nosso Sérgio Quinde, que hoje pegou o carro anfíbio, passou pelas ruas alagadas do Rio de Janeiro, chegou a São Januário, até a transmissão tava ruim hoje, a internet estava oscilando demais, muito problema de conexão, mas o nosso Sérgio Quinde chegou a São Januário e vai trazendo um ótimo material, além de um bom papo com o técnico Léo Figueiró. Conta a história do jogo pra nós aqui do Boletim AV. Fala, Sérgio! Fala, pessoal ligado aqui no Boletim do AV deste domingo. Domingo também é dia de basquete. O R10 Score Vasco da Gama recebeu aqui no ginásio de São Januário a equipe do Brasília e venceu. Venceu mais uma diante do seu torcedor. Vitória de 79-54. O jogo hoje foi um pouco mais tranquilo. O time comandado por Léo Figueiró, conseguiu manter uma vantagem de aproximadamente 20 pontos ao longo da partida, porém o jogo não começou bem. No primeiro quarto, os vascaínos não conseguiram desempenhar o melhor basquete, tiveram a desvantagem no placar, mas foi revertido ao longo de toda a partida. Eu falei com ele, Léo Figueiró, que comentou justamente sobre isso, esse mau início de jogo, mas um pouco mais de alívio ao longo dos quartos seguintes. Fala, Léo. O primeiro pedido da minha mulher, que ela falou assim, dá pra ser um joguinho um pouquinho mais tranquilo, chegar no final sem a gente passar mal, então, brincadeiras à parte. Eu acho que a defesa continuou firme, isso é o ponto principal desse time. A defesa continuou firme e a gente teve um aproveitamento muito bom no terceiro quarto, que foi o que definiu o jogo. Os caras estão de parabéns, a gente veio numa sequência de jogos num calor absurdo, então o desgaste deles é gigante e eles estão indo atrás, dando o que eles têm dentro da quadra. A gente tem que manter o pé no chão. É um campeonato extremamente longo, com certeza o R10 Score Vasco da Gama vem fazendo um excelente início, mas a caminhada é muito longa, então manter o pé no chão, trabalhando firme. Eu acho que ainda tem o Marquinhos para chegar ainda com mais efetivo, está se adaptando ainda, um pouquinho de paciência, mas o Marquinhos é um cara super diferenciado para a nossa equipe, vai contribuir demais com a gente. E os jogadores estão subindo de produção, o Genil subindo de produção, o Paulinho que é o motor do time, um cara de uma entrega absurda em todas as áreas da quadra. Fez um excelente jogo hoje, foi premiado, acho que é um prêmio pro trabalho dele. E manter pé no chão, moçada. O discurso não vai mudar, é isso aí, primeiro ano, estamos fazendo um montão de coisa dentro da quadra, fora da quadra. Vamos continuar trabalhando e realmente fazer com que esse retorno do R10 Score Vasco da Gama seja para ficar. Não seja mais um relâmpago que veio, ficou 1 ou 2 temporadas e acabou. A gente venha realmente para ficar no cenário do basquete nacional, que eu acho que é o lugar que o Vasco merece, é o lugar que os títulos do Vasco dizem que é para ele estar. Como curiosidade, o Brasília que é comandado por Dedé Barbosa, ele mesmo, ex-treinador do Vasco, foi nosso treinador na última campanha vascaína no NBB. E o próximo jogo será já neste sábado, fora de casa contra a equipe do Mogi. O Mogi que atualmente é o lanterna da competição com 6 derrotas em 6 partidas disputadas. Não é jogo fácil, mas a gente vai buscar mais um triunfo. Você sabe que tudo sobre o basquete você também acompanha aqui. Eu sou o Sérgio Quinde para o canal Atenção Vascaínos. É isso, turma. Só lembrando que amanhã haveria a festa, o evento, às 4 horas da tarde, na loja Gigante da Colina, Aerotal, do meu querido Marco Romano, com a presença do Pablo Verretti e do Carlos Germano. Mas em função até da proximidade do jogo, o Vasco preferiu dar uma segurada. Não vai faltar oportunidade para que o nosso pirata esteja na loja do Marco Romano, atendendo o torcedor. Então, amanhã não teremos esse evento. Se você ainda não viu, estava pensando em ir, vá à loja. Se quiser ir lá para comprar alguma coisa, vai ajudar a rapaziada. Mas amanhã não teremos a tarde de autógrafos de Pablo Verretti e de Carlos Germano na Gigante da Colina, Aerotal. É isso, meus amigos. Amanhã a gente vai trazer mais informações no Bom Dia Gigante com Emerson Rocha e vamos ter a nossa tradicional live de segunda-feira, aquecendo ainda mais para o jogo de quarta-feira em Belo Horizonte.
Que você tenha um ótimo domingo. Em nome da 1xBet e da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV. Não se esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, compartilhe o link desse vídeo para mais vascaínos nos seus grupos, dê aquele like que é importante para nós, a gente agradece demais. E também curta o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, o AV+, e as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e agora o TikTok, no @avascaínos. Grande abraço, bom domingo a todos. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!